E estamos felizes de receber pela primeira vez aqui em Martás Vinas, em nossa igreja também, pastor Cláudio Duarte. Você pode aplaudir ao Senhor, pastor Cláudio? Boa noite, graça e paz. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui e poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Minha esposa está chegando aí já já, certo? Foi uma aventura chegar aqui, mas foi legal. Amém? Abra sua Bíblia, se você tem uma aí. Isso, se pudesse só apagar essa aqui, só essa daqui, porque ela esquenta. Não, apagar só essa. Isso, pode deixar o restante aceso. Se der para apagar, senão eu saio dela. Tá bem? Porque esquenta. Gente, olha, deixa eu confessar uma coisa com vocês. Eu queria apresentar a minha esposa. Fique de pé, por gentileza, que essa é a minha digníssima esposa, Jane Mary. Isso. E falar para casais ou falar de família é algo que, às vezes, até para mim e para minha esposa, acaba sendo um pouco, confesso a vocês, desgastante. Por quê? Porque, primeiro, que se faz muito, porque a demanda é muito grande. Segundo, porque se repete muito, porque os problemas só mudam de endereço. Mulher no Brasil, na América, na China, no Japão. É mulher. Tudo descende da Eva, o homem do Adão. Então não tem jeito. Então eu não vou falar para você nada de novo, até porque eu nem sei nada de novo. Eu vou falar para você umas coisas que você já sabe. O difícil é você lembrar na hora certa. Você até sabe, você só não faz. É ou não é? O grande desafio é esse. Quero só para fazer uma estatística aqui. Quem aqui não é casado ainda? Os solteiros. Isso, bom número. Você não é casado ainda não? Levanta a mão de novo para eu ver aqui. Isso, com vontade mesmo. Não é esse negócio de encalhado, não. É solteiro convicto. Isso. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Paulo dá 2 conselhos na carta aos Coríntios. O primeiro, não se case. O segundo, se casou, já era, não separa. Então você que é solteiro, não tenha pressa de casar, vá ser feliz, vá se divertir. Quando cansar, venha sofrer conosco, ok? Venha se divertir com a gente aqui, nessa vida a dois legal. Ok, vai ser uma palestra, não é o culto normal, por isso permite a você fazer alguma pergunta. Aliás, no final eu vou abrir até um espaço sim para alguém fazer alguma pergunta, nos momentos finais, e você fica à vontade. Se quiser perguntar, pode usar aquela técnica. Pastor, um amigo meu. A gente vai fingir que é seu amigo e está tudo certo. O que der para responder, responde. O que não der, você continua sem saber, ok? E isso é muito importante. Mas o que é importante é você ficar à vontade, se desarmar, porque o objetivo de um trabalho como esse é trazer uma melhoria ao relacionamento conjugal. Eu aprendi ao longo desses anos, ministrando para casais, que a maioria de vocês que estão aqui provavelmente não precisariam estar, porque ainda estão bem. Vocês só vieram fazer uma manutenção. Porque a turma que devia vir já não quer mais. Já diz, pastor, não vou lá não. Esse homem não tem jeito não, essa mulher não tem jeito não. Vou lá escutar mais nada não, é divórcio mesmo, largar essa praga, na verdade, esse troço ruim. Ou não é? A grande verdade é essa. A maioria de vocês estão legal, tem aquelas briguinhas, aquelas coisas. Isso é normal. Glória a Deus pelas brigas. Agora nós vamos conversar um pouco. E diante de tantas coisas que eu tenho falado, tem uma coisa que eu quero hoje conversar com vocês, que eu tenho ministrado bastante, e que é sobre comunicação. Até porque ela é a arte do relacionamento. Certo? Você se comunica muito com a sua expressão facial, a sua postura, muito mais do que as suas palavras.
Por exemplo, quando uma mulher chama o marido, que ele faz assim, ó. Sua esposa fala assim, amor, você faz assim, ó. Fala. Imediatamente ela diz, não vou falar mais nada. Aí você fala, mas eu não falei nada. Você não falou, mas a sua expressão corporal, facial, ela demonstrou uma comunicação negativa para essa dona. Então, se você aprender a se comunicar e falar com homem, falar com mulher, é um negócio muito divertido. Porque você tem que pensar como uma mulher. Por exemplo, uma mulher vai falar, você faz assim. A sua esposa vai falar, aí você faz assim, ó. Quando ela acabar, você diz, você está certa. Olha que coisa legal. Então, eu gostaria de ler com você um texto pequenininho de Gênesis, no começo dessa história, capítulo 2, verso de número 25. Só esse verso. Pois é essa mensagem que eu quero compartilhar. Vocês vão me dar licença, mas eu vou tirar esse casaco, ok? Eu vim na viagem, não deu tempo de ir lá tomar banho, fazer nada. Então, me dá licença, que eu achei que tava, lá fora está frio, mas aqui está quente. Isso. Olhou aí para sua Bíblia? Marca esse versículo, se você puder. Se tiver hábito de marcar, certo? Se essa for sua Bíblia de marcação de texto, né? Muitos têm uma Bíblia própria para marcar os textos e outras para suas leituras. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Repita comigo. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não se envergonhavam, o homem e a sua mulher, de estar nu. Estava nu e não tinha vergonha. E não tinha vergonha de ficar nu. Troca o nu por pelado. E não tinha vergonha de ficar pelado. E ficava pelado, sem vergonha. Feche seus olhos. Senhor, que o teu Espírito esteja presente neste lugar e que tudo aquilo que seja falado não tenha malícia, mas que sejam informações a serem retidas, guardadas, aproveitadas, aplicadas no nosso cotidiano. Abençoa-nos, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Isso. Eu quero falar com vocês sobre uma nudez. E uma nudez que ela não é uma nudez apenas física. Nós sabemos que o casamento, ele dá o direito ao indivíduo a acessar a nudez do outro. Toda nudez que não for a nudez de seu cônjuge, ela não lhe é permitida. Por isso que pornografia é pecado. Certo? Acessar a nudez de uma outra pessoa, Deus desaprova. Porque a única nudez, o casamento, ele libera, certo? A nudez do cônjuge para nós acessarmos. A Bíblia chega a dizer que o corpo de uma mulher casada não é mais seu, mas também de seu marido. O corpo de um marido não é mais dele, mas pertence à sua. Ou seja, essa é uma colocação muito profunda. Então, nós temos que ter maturidade para entender isso. Eu vou falar um pouco com vocês sobre essa nudez física, mas o meu foco hoje é a nudez emocional. E as pessoas aprenderem a estarem nuas diante de seus cônjuges. Algo que não é muito fácil. É muito fácil ficar nua ou nu diante dos amigos, muitas vezes numa roda de amigos, depois de um futebol, tomando alguma coisa ou se divertindo. É muito fácil ficar nua perto de suas amigas,
certo? É muito fácil ficar nua, às vezes no gabinete pastoral, ou muitas vezes num consultório, né? Numa sala de um analista, mas mostrar a sua nudez a seu cônjuge não é algo que fazemos com muita facilidade. E o texto é bem claro, certo? O homem e a sua mulher foram criados para estarem nus. Mas, pastor, a nudez aqui não é física? Sim, mas ela também era emocional. Porque quando Deus criou o homem, antes de criar o homem, ele criou um ambiente que ele idealizou para o homem. E o ambiente idealizado por Deus era chamado de paraíso. O homem foi criado para viver no paraíso, trabalhar no paraíso, certo? Para ter sua esposa no paraíso, para criar seus filhos no paraíso, mas teve um momento que o paraíso deixou de ser paraíso. Foi quando Eva sentiu pela primeira vez o desejo por aquele fruto e não teve liberdade de dizer a Adão que gostou do fruto. Ela só diz do fruto sobre Adão ou quando ela já comeu. Antes de comer, ela não toca no assunto, certo? Se ela, quando nutriu sentimentos, se ela, quando nutriu desejos, se quando aquele fruto a encantou, chamou a sua atenção, houvesse ainda uma nudez legítima, Eva teria chamado Adão e teria dito: Adão, precisamos conversar a respeito deste fruto. Ele é um fruto proibido, mas eu estou gostando dele, mesmo ele não sendo para nós, mesmo ele não sendo recomendado, mesmo tendo a orientação de Deus, porque o discipulado que eles recebiam eram de Deus. Deus vinha conversar com eles na virada da tarde. Então, o que acontece? Ela poderia se abrir para Adão. Só que em algum momento dessa história, que eu não sei qual é, Eva começou a se vestir. Ela começou a gostar do fruto e não compartilhou com seu marido. Ela sonegou informações. Ela não mentiu. Não houve mentira nessa queda. O que houve foi um sentimento legítimo, sim, um desejo por um fruto que era inadequado. Muitas pessoas acabam nutrindo desejos por outras pessoas e sentimentos legítimos, paixões que podem tomar o coração de qualquer pessoa, mas ninguém acorda apaixonada por outro de uma hora para outra. Isso é loucura. Acordei hoje apaixonado pela vizinha. Não, você olha para a vizinha. Fala, essa vizinha é maneira. É. Aí a vizinha dá aquele sorriso. Eu falei, nossa, riu para mim essa vizinha. Aí, no dia seguinte, você olha, ela ri. Bom dia, vizinha. Ela fala, bom dia. Você fala, vizinha, dá bom dia. Vizinha boa, dando bom dia. É ou não é? O sentimento ele vai se potencializando. A grande verdade é essa. Ele é legítimo? Sim. Ele é legítimo. Ele é uma paixão. Só é inadequado. Então, o que eu ando vendo hoje? A mesma história do Adão e da Eva se repetindo. Casais que não têm liberdade para falar o que sentem. Não falam de seus sonhos, de seus traumas, de seus fantasmas, de seus desejos obscuros. Porque todo mundo tem, filho. Você pensa que é só tu? Pastor, eu penso as coisas assim, que às vezes eu acho que nem sou crente. Pior sou eu, que quando sinto, digo, Senhor, eu sou pastor. Não posso sentir isso, não. Você entende? Em algum momento dessa história, Eva gostou e não falou pro Adão.
Ela não chegou lá num dia e comeu o fruto. Nossa, que fruto legal. Não. Sabe? O texto de Gênesis descreve bem como Acã descreve a tentação dos bens de Jericó. Quando vi, cobicei, apanhei e escondi. Essa é a trajetória do pecado. Vi, cobicei, tomei e escondi. Foi o que Eva fez. Vi, cobicei, comi e escondi. Atrás da moita. Não foi? Porque a trajetória é essa. Então, o que faltou entre Adão e Eva? Nudez. Eva poderia falar, Adão, chega aí. Pode comer daquele lá não, né? Pai, tu já viu que fruto gostoso? Que fruto bom, bonito, cheiroso, não. Quando Deus chegar aí hoje de tarde, vamos falar com ele? Falar para Deus, Senhor, o Senhor deixa a gente comer, eu corto essa árvore. Adão ia falar, isso aí, Eva. Não, não. Quando Deus chegar, falou, Senhor, chega aí. Essa maluca, essa mulher que o Senhor me deu aí, ela está querendo comer daquela fruta lá. Eu não gosto não, mas ela está afim de comer. Isso vai comer, isso sabe que mulher é um perigo. Não é? Mas ela falou? Ela falou? Não. E aí, comeu. Porque é assim que as coisas vão entrando, sorrateiramente. Havia uma dificuldade de comunicação. Como é que Eva ia falar para Adão? Me parece que em algum momento dessa história, eles perderam essa liberdade, sabe, para expor uma nudez. E aí Satanás se aproveita da situação, certo? E entra em cena. Então hoje, com esta mensagem, eu quero estimular a senhora a ficar pelada perto do seu marido. Pastor, é isso aí? Ainda bem que eu vim. O marido deve estar pensando. Mas não é nesse troço de pelada sem calcinha, sem sutiã. Não é isso não. É pelada sim. Vazia diante de você. Podendo falar 99% das coisas. Porque 100% não dá para falar, senão não tem casamento. Se você falar tudo as vezes que você pensou em matar ele, não é verdade? Aí, mas pelo menos quase tudo. Porque se tivesse isso, você imagine um pedófilo. O dia que o pedófilo olhasse para uma criança pela primeira vez e sentisse o desejo, se o pedófilo tivesse um amigo, que ele pudesse dizer, cara, chega aí, menino, olhei para uma criança, rapaz, vê que troço doido, quis acessar a nudez dessa criança, estou ficando maluco, você ora por mim, expulsa os gadarenos da minha cabeça, me leva num psicólogo, psiquiatra, qualquer coisa. Mas sabe o que acontece? Ele sente e não tem com quem falar, porque tem vergonha do que sente. Você acha que o pedófilo não sabe que está errado? É lógico que ele sabe. Mas por que ele faz? Porque é doente? Sim. Porque se potencializou. Porque se no começo do sentimento tivesse alguém para ele rasgar o coração e alguém conversar com Deus a respeito dele, nós não tínhamos pedófilo. Nós não tínhamos adúlteros. Nós não tínhamos homossexuais. O problema é que as pessoas sentem e têm vergonha de o Satanás, o chifrudo. O único chifrudo que não tem mulher, na verdade, ele entra em cena para se aproveitar da situação. É o único que não. Não é? Então, se eu conseguir abrir entre você e seu marido, você e sua esposa, você e seu namorado, uma linha de comunicação franca, aberta, pastor, então hoje eu vou ficar pelada, devagar. Você não está acostumada, faça um striptease emocional. Vai falando uma coisa de cada vez, senão vai desgraçar o casamento também, se você falar tudo. O troço que está acumulado há 20 anos, você vai para casa hoje e fala, é hoje que eu fico pelado. Senta aí, miserável, que eu vou falar tudo. O cara vai falar, eu quero divórcio. Então você faz um striptease emocional. Mas pelo menos abra seu coração para falar. E é essas dicas que eu quero te dar. Como tratar dessas coisas? Vamos imaginar assim, você que é um cara, lá no seu trabalho, uma mulher está olhando para tu. Olhando.
mulher cheirosa, bonitona, porque mulher feia não tenta ninguém. Posso falar, estão filmando isso aí, então? Ou não, né? Então? Ó, tá na internet, tá? Deixa quieto. Não, eu ia falar que mulher feia só entra no céu porque recebe um novo corpo. Mas isso é heresia, viu? As câmeras aí, pelo amor de Deus. Aquele mulherão olhando para você no trabalho. Você ia gostar? E eu não? A mulher está aí do lado. Eu não vim aqui para ajudar, eu vim para atrapalhar. Eu, na verdade. É lógico que você ia gostar, rapaz. Uma mulher gostosa, bonita, olhando para tu. E pior que o Satanás, ele não faz você pecar. Ele só faz a ponte. O que ele faz? Põe uma mulher gostosa, olhando para tu, falando, vem, neném. E a sua mulher em casa não querendo te dar. É na verdade. Aí ele fala, pega. A grande verdade é essa. Porque se ele pecar por você, o pecado não é seu, é dele. É ou não é? Então pensa você que aqui mulherão te dando mole. Quantos de vocês, sinceramente não precisa levantar a mão, não precisa falar nada, chegaria em casa e diria assim, amor, olha, eu te amo de paixão. Eu quero viver com você todos os dias da minha vida. Eu te amo. Mas vou falar uma coisa para tu. Tem uma mulher gostosa lá no trabalho. E ela está olhando para mim, fazendo assim, ó. Eu estou querendo pegar ela. Eu não devia estar querendo, não. Eu sei que eu não queria, mas é mais forte que eu. Você ia falar para sua mulher, vou dobrar meu joelho aqui, põe a mão na minha cabeça. Expulsa tudo que tem de demônio em cima de mim. Quantos falaria isso? E pior, se fosse a senhora, que não vem com essa história não, que a senhora fica rindo. Porque também tem um homem bonito de olho na senhora. Muito mais bonito que o seu, aliás, o que não é difícil de achar. Eu não. Um homem novo, cabeludo. Sem barriga. O seu já está todo escangalhado, eu não. Olhando para a senhora não ia gostar? Fala sério, rapaz. É que mulher, eu costumo dizer isso, mulher é muito esperta. Mulher, você pensa que sua mulher não é para outro homem? Sabe de nada, eu já observei, eu fico observando, sou observador, esse é um assunto, até a minha eu já olhei. Lógico que mulher olha, até porque mulher se prende muito, essa é uma coisa muito feminina. Essa questão de ter um nível de atenção maior. Só que uma mulher, um homem é assim, ó. Vem uma mulher bonita, ele faz assim, ó. Se tiver alguém com ele fala, que é isso, mano? Que saúde! Vambora, é ou não é? É notório. Até com a mulher dele, às vezes, ele faz. Mulher não. Mulher é assim, ó. Ela vem com o marido, vem outro cara. Ela olhou de longe. Ela olha de 5 a 10 segundos. Mas é o suficiente. Sabe aquele ponteiro do sonar? Só em passando assim, já faz uma leitura do objeto, do tamanho do objeto, da qualidade do objeto, do perigo que ele oferece, isso aí. Mulher assim, ela olha. O cara passou, ela não olha mais. Ela já viu tudo. Ela viu, gostou, comparou, reprovou e tu nem notou. Foi com anestesia. Elas são espertas por demais. A grande verdade é essa.
Você não precisa falar que é assim, não. Senão eles vão ficar chateados. Eu já cansei de ver a mulher fazendo isso. Só não. E se tiver com uma amiga, ela não fala. Ela pensa, será que ela está vendo? Se ela não estiver vendo, melhor que só eu estou vendo. Essa coisa tão simples, que é essa abertura de seu coração, a dificuldade de falar de seus desejos, sabe? Que anda destruindo muitos casamentos. Aqueles que conseguem ter liberdade, uma liberdade sadia, também não é aquela liberdade absurda. O cara que acha que tem liberdade demais, não é? Mulher que acha que tem liberdade, aí quando a liberdade é excessiva, manda o camarada para aquele lugar, peida na frente da mulher. Isso não é desse tipo de liberdade de nudez que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não é? Camarada cometendo crime ambiental aí dentro de casa. Chamar lá no Brasil para vocês o IBAMA. Não é disso que eu estou falando. Certo? Isso aí já é uma intimidade excessiva. Mas uma intimidade madura, onde você pode falar dos seus desejos. Sabe? Então, eu não vejo as pessoas fazendo isso. Aí, elas vão para o gabinete do pastor. Estou cansado de ver mulher chegar lá e falar comigo. Pastor, olha, isso. Imagine o senhor. Eu penso assim, não sou eu que tenho que ouvir isso. É seu marido. A senhora já falou com ele? Não consigo, pastor. Eu não consigo falar com ele. Sabe, assim, a gente assim... Não tem liberdade, pastor. Eu falei, mas eu não consigo resolver também, não. Esse dia uma senhora falou comigo para me falar com o marido dela que as calcinhas dela estavam sem elástico. Pastor, eu vou falar com o senhor que fala de finanças e tal. Meu marido é pão duro demais, pastor. Ele não me dá dinheiro nem para me comprar calcinha. O senhor podia falar com ele, que minhas calcinhas estão frouxas. Mas me dá dinheiro. Eu falei, irmã, como é que eu vou falar com o seu marido? Que as suas calcinhas estão frouxas. A senhora é doida? Ele vai me dar um murro na cara se não me der um tiro. E com toda razão. Ela falou, pastor, mas... Eu falei, a senhora que tem que falar com ele. Ela disse, mas eu não consigo. Eu falei, então marra o cadastro na calcinha. É na verdade. Mas eu não vou falar coisa nenhuma. Que coisa louca. Então, de coisas simples como uma calcinha, até coisas profundas quanto o desejo. Certo? Se não for, dessa ausência de nudez que Satanás tem se aproveitado. Foi com Adão. Certo? Davi caiu com Batseba. Podia chamar uma mulher dele. Uma daquelas qualquer. Abigail, que era a ex-mulher do Nabal. A japonesinha Mical. Eu, na verdade, qualquer uma delas. Falei, menina, viu a mulher tomando banho ali? Meus hormônios tá tudo aflorado. E ela ia falar, vamos lá, resolveu o seu problema? Mas ele falou? Não, tentou esconder de todo mundo. Olha o que deu. Então, se você conseguir manter essa linha de comunicação aberta, sadia, salutar com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, até mesmo com as pessoas, a coisa fica diferente. Sabe qual é a grande dificuldade? É porque nós pensamos muito diferente, homem e mulher. Primeiro, já temos a dificuldade de sermos indivíduos. Que se tivéssemos um padrão único, isso seria mais fácil, porque o que servisse para um homem serviria para todos. O que servisse para uma mulher serviria para todos. O grande desafio é que a palavra indivíduo põe sobre mim e você características incomparáveis, inconfundíveis. Ou seja, isso faz com que você não consiga manter ou se alimentar de um padrão. É esse o desafio. Se nós entendermos que esse padrão que nós esperamos ter não existe, nós vamos conseguir entender que a comunicação, certo, é o que pode
nos salvar. Primeiro, porque ela é a primeira área a demonstrar que uma crise está chegando. Pode observar. Seja no relacionamento interpessoal, em qualquer instância. Se criou um desconforto entre dois indivíduos, a primeira coisa que é quebrada é a comunicação. Ela começa a ficar truncada, pejorativa. Você começa a optar pelo silêncio. Você começa a achar que não vale a pena mais falar. A grande verdade é essa. É isso que eu tenho visto. Quando você estabelece uma comunicação, o homem tentando entender, certo? E pronunciando palavras corretas, se expressando, né, fisicamente, não apenas com palavras, da maneira correta, os problemas ficam mais fáceis de resolver. Só que qual é o grande problema? O casamento, ele traz consigo uma intimidade. Uma intimidade que muitas vezes nos expõe à intolerância. Nós acabamos nos conhecendo tanto que passamos a não nos respeitar mais. A grande verdade é essa. Você já respeita as pessoas que estão ao seu redor? Você seria capaz de tolerar coisas de pessoas que não são expressivas para você, só para manter a sua aparência, para que aquela pessoa pense bem a seu, mas você já não está mais preocupado com a opinião do seu cônjuge. Por isso é muito comum, na igreja nós vemos comportamento de casais, às vezes no domingo, estarem juntos, felizes, sorridentes, de mãos dadas, e na segunda-feira o pastor recebe uma ligação que os dois se separaram. A igreja fica perplexa. Gente, estava ontem aqui. Rindo. É porque aquilo ali era fachada. Entendeu? Nos bastidores as coisas eram diferentes. Então, como é que nós criamos uma linha de comunicação eficiente? Primeiro, sabendo, eu estou falando com mulher. Minha mulher não é homem. Ela é mulher. E mulher, eu tenho que pensar o que eu falo. Entender a importância, principalmente das palavras para a mulher. Porque o homem normalmente tem uma caverna. Você já deve ter assistido algumas palestras minhas, certo? Eu costumo mostrar isso. O homem é o seguinte, a cabeça do homem, ela é toda compartimentada. E depende do fechamento de um compartimento para a abertura do outro. Eles não se abrem simultaneamente. Uma mulher, ao contrário disso, ela é um emaranhado de fio desencapado, em corrente contínua, porque ela pensa, fala e faz tudo ao mesmo tempo. É ou não é? Multifuncional. Você vê uma mulher, atende o telefone, olhando as crianças, passando roupa, é ou não é? Fazendo comida, pensando no você. Tudo ao mesmo tempo. Homem não. Homem põe o leite para ferver. Então, um assunto pode ser demais. Uma coisa só. É ou não é? Uma coisa, porque o homem é desse jeito. As mulheres, você quer ver uma coisa extremamente nociva no relacionamento de comunicação entre o homem e a mulher? A mulher olhar para um homem e dizer assim, ó, eu tenho um montão de coisa para falar contigo. Montão de coisa. Uma linguagem subjetiva que me remete ao pensamento de que abrirei inúmeras caixas. Eu não estou afim. Então, com o homem, nunca fale, eu tenho muitas coisas para te dizer. É sempre uma de cada vez.
Amor, eu tenho um negócio para falar contigo. Importante, hein? Ele fala, pode falar. Aí eu disse, por quê? Porque ele entendeu que ele vai abrir uma caixa só. Assim que você falar sobre o assunto. Ok? Se você usa essa palavra, muita coisa, é muita caixa. Entende? Só que aí continua tendo confusão. Por quê? Porque às vezes a senhora fala, mas não lembra disso na continuação do diálogo. Ou seja, você fala, queria conversar com você sobre esses meninos. Bom, vamos falar sobre os filhos. Aí tá bom. Só que na metade da frase dos filhos, você fala, mas por que minha mãe? Aí já mudou de caixa. Por isso que é comum no diálogo o seu marido falar assim, ficar assim, ó. Aí você fala, você não vai falar nada? Ele fala, eu não sei do que você está falando. Você estava numa caixa, mudou para outra, mudou para outra, mudou para outra, mudou para outra, já entrou aqui, agora atrapalhou tudo. Eu já não sei mais do que se trata. A grande verdade é essa. Se você aprende, olha só, a determinar, vou entrar numa caixa só, certo? E o homem tem uma caixa enorme, que é a caixa do sexo. Certo? A grande caixa é a caixa do nada. Para a mulher isso é extremamente intrigante. Porque seu marido para assim, ó. E ela fala, tá pensando o quê? Ele fala, nada. Mas como não? Você está fazendo o quê? Nada. Ele com o controle na mão. Mudando de canal. Você fala, tá vendo o quê? Nada. Ela fala, não pode. Tem alguma coisa de errado. Esse homem é doido. Não é a caixa do nada. Lá é um excelente lugar. O homem adora ficar nela. Tem mulher que pensa, eu posso entrar lá? Não pode. Porque se você vai entrar, você vai querer mobiliar. E nós não queremos ela com nada, que nós, quando entramos lá... Por isso que homem... Normalmente, a maioria dos pescadores são... Não vou nem falar todos, mas a maioria dos pescadores são... Por que o cara vai pescar? Aí a mulher pensa, não sei o que ele faz lá, meu Deus. Não tem paciência, ele fica puxando aquilo, não tem paciência, esperando aquele bicho morder. É melhor botar um snorkel, na verdade, mergulhar lá, matar o miserável do peixe, vamos embora. Isso irrita. Se você parar para observar, são essas coisinhas que as pessoas se atrapalham. E coisa que todo mundo sabe, mas que ninguém faz. Então, quando uma mulher for falar, primeiro, descubra uma coisa. Homem, tem homem aí? Levanta a mão. Só os que têm certeza, assim. A turma que está em dúvida, fica quieto. Não. Quando uma mulher fala, o que ela quer? Falar. Falar. Só falar. Resolver? Não quer. Porque se ela resolver, acabou o assunto, gente. Mulher não quer solução. Mulher é capaz de falar de um copo que quebrou. E ela dá ênfase ao copo. Porque aquele copo quebrou. Mas foi um copo só, mas era um jogo de 6. Mas a gente compra outro, mas foi mamãe que me deu. Que eu ganhei no casamento, da minha avó que já morreu. Que o negócio dela é falar. Então, quando uma mulher fala, pelo amor de Deus, guarde as suas caixas, as suas ferramentas, e não resolva nada. Escute. Alimente. Quando sua mulher fala assim, porque o homem é assim. Sua mulher fala, estou com problema, você fala, pode falar. Aconteceu isso, resolve assim, 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 assim. Porque o negócio dele é finalizar. Ele quer acabar logo com o assunto. Para voltar para onde? Por nada. E ela quer interagir. Aí ela quer falar.
Então, quando sua mulher falar assim, tô com um problema, você faz assim, ó. Sério? Fala, menino, fala. Aí ela começa a falar, você fala... Que isso? Olha, isso é um absurdo! Aí ela vai falando, ela vai falando. Ela vai falando. Você não tenta resolver nada. Certo? Sinta que um copo é um negócio do outro mundo. Ok? Tudo é por causa do copo. Que mulher assim. O feijão queimou. O feijão queimou. Sabe? Por isso que me dá vontade assim, de morrer, tem hora. É o feijão. Minha calcinha sumiu. Miserável, ninguém vai ver sua calcinha. Põe outra calcinha e põe um troço por cima da calcinha. Ai, não, mas eu sei que eu não estou com a calcinha que eu procurei. Entende? Então, quando ela falar, você alimenta. Ela vai falando, você vai... Expressão facial. Quando ela der um intervalo, você fala assim, ó. Quando ela der uma pausa, você aproveita e diz assim, olha, na sua situação, não saberia o que fazer. Aí deu margem para ela falar mais. Aí potencializou o diálogo. E deixa ela falando, deixa ela falando, deixa ela falando. Quando ela começar a espumar aqui, é que ela está acalmando. Né? Aí, quando ela terminar de falar, você fala assim, ó. Eu vou orar por você. Para que o Eterno te dê sabedoria para resolver esse problema. Quando você sair, ela vai falar, isso é que é homem, mano. Isso é que é homem. Não, mas você tenta resolver, e ela fica brava. E você pensa assim, como alguém pode ficar bravo com alguém que só quer ajudar? Mas você está ajudando da maneira errada. Palavras, por exemplo, com um significado diferente. No Brasil nós temos muito isso. Palavras que se escrevem da mesma maneira. Ou que às vezes não se escreve, mas que se pronuncia. A gente estava até brincando com isso. Mas, por exemplo, lá na língua portuguesa nós temos a palavra graça. Nós somos salvos pela? Graça. Mas a salvação não é de? Graça. Mas eu queria saber qual a sua? Graça. E o culto amanhã na casa da nossa irmã? Graça. Queria dizer que hoje você está uma? Graça. Queria perguntar o que você está achando? Graça. Uma palavra só. E no vocabulário feminino tem coisas que são diferentes. Primeiro a palavra nada. Você chegou em casa, sua mulher está de cara feia. Você pergunta, o que aconteceu? Nada. O que é nada para uma mulher? Nada é o quê? É algo que aconteceu, não importa quando. Porque quando um homem chega em casa e a mulher está de cara feia, ele faz uma leitura de si mesmo e vê o que ele fez para causar aquele... Certo? Porque ele só analisa o dia. Entende? Porque ele abre a caixa daquele dia, faz uma leitura, o que eu fiz hoje? Só que com ela foi diferente. O fio de hoje encostou no fio de 10 anos atrás. E aí ela lembrou daquele troço que você fez. E aí ela fica, aquele miserável fez isso comigo em 1982. Aí tu chega. Ela olha assim, ele pensa, o que eu fiz hoje? Ela, 1982. Você está rindo de você mesmo. A grande verdade é essa, certo? Então a palavra nada tem essas coisas, essa maneira, certo? Outra palavra, nunca. O que é nunca para um homem? Nunca. O que é nada para um homem? Nada. O que é nunca para uma mulher? Amor, eu estou igual uma escrava. Eu não estou aguentando mais. Eu
estou sufocada. Eu nunca faço nada. Você nunca me leva para sair. Aí ele, semana passada, nós fomos em tal lugar. Ano passado nós bem viajando. Porque a palavra nunca para ele é nunca de nunca. E a palavra nunca para ela é vamos dar uma voltinha. Estou afim de zona, estou sufocado, preciso respirar. Mas ela fala nunca, a gente entende errado. Dá confusão. Porque homem, eu costumo dizer, salvando algumas exceções que tem, e graças a Deus, mas eu estou falando aqui de via de regra. E regra, por exemplo, mulher é atenciosa. Observa as coisas. Homem, ele é. A mulher normalmente pega no ar. O homem não. É ou não é? Se o seu marido sair de manhã com a camisa e voltar sem ela, a senhora fala, que camisa é essa? Não precisa muito não. Compra uma e não fala com ela. E veste um dia. Camisa de quem? Não comprei. Comprou quando? Porque não tá. Não vi, não lembro. É ou não é? Seu marido, sai com ele para jantar com a blusa verde. Vai no banheiro, põe uma vermelha e senta diante dele. O que ele fala? Por quê? Porque não viu. Pastor, como alguém não vê o verde virar vermelho? Homem. Homem. Entendeu? Isso é seu marido. Essa coisa aí que está do seu lado. Pastor, não pode? Pode, filho. Mulher não, mulher observa. Minha mulher implica com a minha sobrancelha. Nasce os cabelos, sou cabeludo igual meu pai, só na cabeça que não. Minha barba é legal. Mas de que vale tudo isso se você não está aqui?